Justiça cega. Fachada do STF em letras brancas. Audiência pública. Iniciaremos com a senhora Marina Reidel, Ministro Alexandre de Moraes. da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em nome do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quero cumprimentar o senhor ministro Alexandre de Moraes. A expositora tem pele clara, cabelos louros, lisos, abaixo dos ombros. Sobre os invisíveis, aqueles que a Usa sociedade blazer ainda não vê, grafite não enxerga ou diz que é por cima de uma blusa preta. do poder público que precisa atuar. A DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Contextualizar. Obrigada. Que a situação de rua é um fenômeno de ordem mundial, sistêmico e que demonstra a dificuldade dos governos de diversos países para lidarem com essa questão. E a extrema pobreza e suas consequências infligidas às pessoas que se encontram nas ruas, sem moradia e com os vínculos familiares e comunitários fragilizados ou interrompidos. Neste contexto, é fundamental criar ações intersectoriais e articuladas entre as diversas políticas públicas e com toda a sociedade, tanto preventivas, a fim de evitar que as pessoas percam suas moradias e vivenciem a experiência da rua, quanto na construção de soluções que venham a dar respostas efetivas para a superação de rua. É nesse sentido, com um olhar atento aos direitos fundamentais e humanos, este Ministério, através da Secretaria Nacional de Proteção Global, tem uma competência por uma portaria de coordenar as ações referentes às políticas públicas voltadas ao público em situação de vulnerabilidade, assim como população LGBT, imigrantes, refugiados e população em situação de rua. Dentro deste Departamento de Proteção de Direitos de Minorias Sociais e População em Situação de Risco, temos uma coordenação geral responsável por coordenar e executar políticas públicas para atendimento e proteção dos direitos da população em situação de rua. Conforme o referido artigo, entre todas as competências, claro que eu não vou lê-las aqui, mas dizer que, além dos 14 artigos que ela compõe, há uma outra série de medidas que precisam ser tomadas para garantir os direitos fundamentais, como a destinação de recursos, estudo ampliado sobre o tema e a garantia de estrutura que comporte a população como um todo. Em relação a estes pontos, cabe trazer ao conhecimento que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos fomentou o desenvolvimento de política nacional para a população em situação de rua, com cerca de 19 milhões de reais no país, mediante a celebração de convênios com estes públicos e parcerias com as organizações da sociedade civil. Claro que, diante desse cenário tão complexo, investimento deveria ser muito maior, como foi citado aqui anteriormente. Mas acreditamos que ainda necessitamos buscar essas parcerias. E é fundamental que esses poderes estejam juntos aqui. Também cabe ressaltar que, em nome do Ministério, através dessa área técnica, neste departamento, temos buscado diversas parcerias para atuação em rede e, dessa forma, contribuir para que toda a política nacional de direitos da população em situação de rua, bem como os direitos fundamentais, estejam contemplados e desenvolvidos. Aqui também eu saliento que se faz necessária a revisão da política nacional para a população em situação de rua, permitindo ampliar as discussões e a inclusão dos programas e ações efetivas discutidas com a sociedade civil e a gestão para que possamos avançar com o tema proposto. Desta forma que o Ministério se coloca à disposição para construções desses diálogos. E ressaltar também esse fato histórico neste dia de que o STF abre as suas portas para discutir a temática da população em situação de rua. Obrigada. Agradeço, senhora Marina Reidel. Passo a palavra ao senhor José Vanilson Torres da Silva, do Conselho Nacional de Saúde. É um por órgão. Mas vocês são do mesmo órgão, não é? Ambos são do Ministério, não é?
É um por órgão, mas vamos seguir, depois eu... Boa tarde a todos e todas e todos. Sou Vanilson Torres, sou do Movimento Nacional da População de Rua MNPR, no qual representamos o movimento no... José Vanilson Torres. Saudar a todos e todas aqui, em nome de quem está nas marcas. Tem pele morena, clara, cabelos castanhos, assim como bigode cavanhaque. Usa camiseta preta com uma estampa na frente. 27 anos nas ruas de Natal. Vim para as ruas de Natal com 12 anos por questões familiares. Inclusive, para tirar... Audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Não, são vários fatores que levam as pessoas para as ruas. Mas também não podemos deixar de mencionar, senhor ministro, e também ao TSE, o importante trabalho feito nesses últimos dias, durante as eleições de 2022. Parabéns, foi muito massa na linguagem popular o que vocês fizeram em defesa da democracia, em defesa da população brasileira. Obrigado. Meu tempo, 5 segundos. Olha só. Como elogiou, tem 10. Obrigado. Então, vamos trazer aqui uma poesia que retrata um pouco a realidade da pop rua em meio à pandemia, porque também somos poetas, fazemos poesia, e chama-se Pop Rua, Outras Populações e a Covid-19, e diz assim: a Covid chegou ao mundo para trazer muitas reflexões, como também para mudar pensamentos, conceitos, atitudes, mudar gerações. Para quem está em situação de rua no Brasil, como faz para não sair, ficar em casa? Nossa realidade é cruel. Para nós essa ordem não adianta, só atrasa. Estar nas ruas é difícil. E agora com a pandemia ficou muito mais complicado. Pois educação, saúde, habitação é direito do povo brasileiro e é dever do Estado. Nos oferecem abrigos na modalidade de isolamento. Mas quando essa pandemia passar, teremos que voltar para a rua, para o tormento? Fico aqui pensando que durante e após a coronavírus, o Covid-19, quem mais padecerá é a pop rua, periférica, preta, as mulheres, LGBTQIA+, povos indígenas, povos de terreiros, ciganos, crianças e adolescentes em situação de rua, a população pobre. Acorda, povo brasileiro, pois a luta por direitos persiste e continua. Vamos juntos e juntas mudar essa realidade, pois ela também é nossa, é minha e é sua. Quando esse pesadelo passar e tudo parecer que voltou ao normal, teremos muitos de nós sem emprego informal e formal. E só aí, e talvez só aí, nos daremos conta que teremos um exército de pessoas desempregadas, vivendo uma realidade triste, nua e crua. E com certeza já aumentou o batalhão de pessoas vivendo em situação de rua. E dizer... terminou a poesia. E dizer, senhor ministro, que todas as pessoas que estão aqui, ou a sua maioria, quando terminar essa audiência, vão ter um local para voltar. Mas muitas pessoas em todo o Brasil não têm para onde voltar, a não ser para as marquises, a não ser para os viadutos. E muitas vezes não podem nem ficar lá embaixo por causa da arquitetura hostil. Então, que pensemos nisso, né? Quem está nas ruas não é vagabunda, não é perigosa, é a classe trabalhadora desse país que teve seus direitos em algum momento retirados. Então, é preciso compreendermos isso, pararmos de ir por uma mídia que prega, que prega que a população em situação de rua é perigosa. Não somos perigosos. Nós somos seres humanos com histórias e merecemos respeito. Então, a moradia enquanto garantia de acesso a outras políticas. Como é que é ter saúde não tendo para onde voltar? Como é que é ter educação, segurança pública, esporte e lazer, trabalho e renda, sem ter para onde voltar à noite? Na pandemia, senhor ministro, ficamos em 16º lugar no PNI, no Plano Nacional de Imunização. 16º lugar é quase na rabeta da fila. Mas por quê? Porque não tínhamos dados epidemiológicos a nível de Brasil.
Já não basta ter um paralelepípedo enquanto travesseiro? Será que não basta não ter água potável? Não ter a higiene pessoal? Não, mas é preciso ter dados. Mas é culpa da Pop Rua? Não. É culpa do Estado brasileiro que não garante esses dados, senhor ministro. E aí, albergue, abrigo, não é moradia. E são os maiores violadores dessa população. A porofobia. Natal, eu moro em Natal, senhor ministro. Despejo embaixo de um viaduto. A população em situação de rua não pode nem ficar nas ruas. Embaixo de um viaduto que é despejada. Os 10 segundos a mais já foram 30. Estou terminando. Vamos concluindo, por favor. Então, assim, propostas concretas. Moradia, um programa nacional de habitação para a população em situação de rua. Trabalho e renda, né, e um censo demográfico, como foi feito em 2008, 2007, 2008, pelo MDS. É isso, obrigado. E vamos seguir na luta, porque a nossa luta é todo dia. A rua não é moradia. Obrigado. Obrigado ao senhor José Vanilson, ao senhor Carlos Alberto Ricardo Júnior. Boa tarde a todas as pessoas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, os movimentos de população em situação de rua, em nome de quem eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui presentes e que nos assistem aí pela internet ou pela TV. Agradeço pela oportunidade de poder conversar um pouco aqui e vou iniciar minha fala a partir do que... Carlos Alberto Ricardo Júnior trouxe sobre a necessidade de mudar... Está em pé à direita ao púlpito. É negro, tem cabelos crespos, castanhos, um discreto cavanhaque, usa um terno cinza, camisa branca, gravata cinza. Eu poderia aqui, como foi respondido não só pelo Ministério dos Direitos Humanos, como por outros ministérios como Cidadania e Saúde, listar a quantidade de ações... A DPF 976, Audiência Pública para Contribuição e Esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Atendimento na atenção primária da saúde, os serviços que os atendem tanto no espaço da rua com a busca ativa, a parte de acolhimento e tudo. Mas, por todo o direcionamento que está sendo dado aqui, eu preciso focar no acesso à moradia. Porque ninguém supera a situação de rua sem acessar a moradia. Nem com acesso ao trabalho. Se o trabalho vier isolado, sem acesso à moradia, a pessoa não permanece no trabalho. Então, é fundamental criarmos políticas para isso. E aí, eu preciso falar dessa coisa da mudança da política nacional, porque a gente precisa mudar o modelo. O modelo de política existente no Brasil é um modelo que é chamado de etapista, ou como se diz em Portugal, o modelo escadinha. Por que chama assim? Porque a moradia está lá no final, último degrau da escada, como se as pessoas que estão na situação de rua precisassem acessar uma quantidade significativa de serviços para, então, chegar num determinado momento, após a aquisição de uma série de habilidades e de uma série de aquisições que supõe-se que melhoraria a autonomia dessa pessoa, ela, então, conseguir ter uma moradia de forma digna e autônoma. Esse modelo já é comprovado no mundo inteiro que ele não funciona. E a nossa política está baseada nesse formato. E é por isso que no Ministério de Direitos Humanos, em parceria com o CIAMP Rua, que é o Comitê de População em Situação de Rua, o Comitê Nacional, que já debate esse tema já há bastante tempo, propõe o projeto Moradia Primeiro. Mas é importante a gente dizer que o Moradia Primeiro ele é mais que um projeto. Ele é um projeto, enquanto a gente pensa ali na formulação de uma proposta que vai captar recurso, que tem uma metodologia, uma forma de ser aplicada, mas ela é também um modelo de política. É baseado numa metodologia internacional, Housing First, e ele coloca a moradia, em vez de ser o último acesso dessa escada, que foi falado, que é o modelo atual, ela passa a ser o primeiro. Por isso esse nome Moradia Primeiro ou Housing First, né? E a moradia é reconhecida aí como a porta de entrada para os demais direitos, para os demais serviços, né? Então, por isso que no Ministério de Direitos Humanos nós investimos aí 10,69 milhões para
com 920 mil na parte de capacitação, com publicações, com curso disponível para as pessoas todas se qualificarem nessa proposta, ter condições de estruturar projetos. Então, toda a parte teórica, metodológica necessária para iniciar os projetos, ela tá feita, né? Temos um valor de 9,7 milhões para projetos piloto, né, aí nos estados do Paraná e Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia com fomentos de propostas para poder implantar esse projeto no momento posterior, né, a partir de uma capacitação feita nos estados, reconhecendo que, a partir desses projetos piloto, nós vamos ter aqui o teste no Brasil. A gente já tem hoje, a partir de Curitiba e Porto Alegre, que foram os primeiros projetos que já têm 3 anos de execução, mais esses que que vai iniciar a execução agora, nós vamos ter, então, condição de demonstrar esses resultados e inseri-los nas políticas públicas que têm aí a sua função de execução de políticas, né? Então, por exemplo, não é o caso do Ministério de Direitos Humanos ter o recurso para executar diretamente esses serviços. Mas, nesse momento inicial de implantação, a nossa tarefa é trazer uma metodologia, trazer uma política que responda a toda essa demanda que está sendo apresentada aqui, que é de acesso à moradia, com um projeto que tem... Olha o resultado que significativo que ele é. De 80% a 90% das pessoas que entram para essa metodologia do Moradia Primeiro superam a situação de rua. Em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, na América Latina não é diferente. E mais, é mais barato... Encerrando, por favor. Ok, então, para concluir, é mais barato pagar o aluguel de uma moradia para uma pessoa em situação de rua, ter uma equipe que faz o suporte técnico, domiciliar e comunitário acompanhando essas famílias e subsidiar todo o suporte necessário para a manutenção dessa moradia, do que manter as pessoas nos serviços existentes hoje no modelo atual. Então, a gente precisa mudar a política, instituindo esse novo modelo, trazer as políticas, que é o próximo passo, de assistência social e de moradia, para tipificar isso, e mesmo num cenário de escassez de recursos... Doutor, por favor. Então, fechando, no cenário de escassez de recursos, é necessário a gente criar, então, ministro, diferente do que foi falado aqui, a gente precisa, mesmo agora, iniciar essa implantação e criar um plano para que, a longo prazo, a gente tenha isso em larga escala, mas iniciando com o que é possível. Muito obrigado. Tá, obrigado. O senhor Renan Vinícius Sotomayor Oliveira, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Excelentíssimo ministro, senhor Alexandre de Moraes, todas as pessoas em situação de rua, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, venho representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos, esse conselho fundamental... Renan Vinícius Sotomayor Oliveira tem pele morena clara, cabelos castanhos, claros, levemente grisalhos, usa óculos de armação metálica, veste terno cinza, camisa branca, gravata vermelha. E a temática da população em situação de rua é... A DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Pensando sobre o conteúdo jurídico do mínimo existencial. E é muito triste perceber que esse princípio tão fundamental, que está expresso em todos os manuais de direitos constitucionais, na realidade, no sofrimento vivido pelas pessoas em situação de rua, ele não existe. Quando nós pensamos e refletimos sobre o acesso à água, foi falado, a última missão que estive no CNDH enquanto presidente em 2020 foi no estado de São Paulo, durante a pandemia. E as pessoas em situação de rua não tinham acesso à água, não tinham acesso à alimentação. O senhor Robson, que estava ali, foi fundamental para a garantia do acesso à alimentação, e não tinham banheiros. Então, assim, e essa realidade de São Paulo é a realidade de todo o Brasil. Então, é fundamental que possamos extrair um conteúdo jurídico do mínimo existencial, que ele não seja apenas uma ilusão, e sim uma realidade para as pessoas em situação de rua. E aí, quando a gente olha, foi falado aqui, a criminalização histórica. O Código Criminal de 1830 criminalizava a situação de rua, andar mendigando. Código Penal de 1890 também. A Lei de Contravenções Penais, que, como foi falado, revogada a mendicância, mas a vadiagem, apesar de não ter sido recepcionada
mencionada, ela, infelizmente, é muito utilizada na prática. Esses dias mesmo, em Jundiaí, por exemplo, estavam utilizando a lei de vadiagem para levar as pessoas para a delegacia. Então, isso é muito central perceber essa história de criminalização da população em situação de rua. E a gente perceber que o direito que a população em situação de rua tem, historicamente, acesso é ao direito penal. Como já foi falado aqui também, a população em situação de rua sequer é computada nos censos, no censo nacional. A gente sabe quantos bichos de estimação a gente tem no Brasil, mas a gente não sabe efetivamente quantas pessoas em situação de rua a gente tem. E aí também reforçando o caráter central do direito à moradia e da centralidade do direito à moradia, é muito importante a gente perceber que a gente não vai conseguir superar a situação de rua sem trazer a questão da moradia. E aí eu gostaria de trazer uma resolução 40, que é a resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que explicita isso. E aí a gente tem uma diretriz de direitos humanos clara nessa resolução 40, que foi referendada pelo poder público, pela sociedade civil, pelo CNJ, pelas defensorias públicas, que fala: os entes federativos devem promover políticas públicas estruturantes e tenham como objetivo central construção e execução de planos de superação da situação de rua, adotando estratégias que tenham como a centralidade o acesso imediato à população em situação de rua. Sem isso, senhor ministro, a gente não vai conseguir. E aí é muito interessante pensar em dados. A estimativa do IPEA de 2012 era de 92.515 pessoas em situação de rua. 2012. Em 2020, início da pandemia, antes dessas consequências, sabe qual era? De 221 mil pessoas. Então, não existem políticas públicas efetivas, senhoras e senhores. Os gestores podem falar o que quiserem aqui. A realidade da população em situação de rua é uma realidade de dor, de sofrimento e de invisibilidade. A visibilidade que a população em situação de rua tem é a visibilidade do direito penal, desses aparatos repressivos do Estado. Então, é fundamental, percebendo essa audiência como histórica, para eu que estudo também e trabalho com essa pauta, pesquiso academicamente, a gente percebe como, e parabeniza o ministro por marcar essa audiência, por ter hoje a rua falando aqui no STF, é muito histórico. E aí a gente tem uma fé e uma esperança muito grande que essa naturalização de pessoas em situação de rua não possa ser mantida, que o STF terá, pela primeira vez, uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, poder enfrentar essa questão e declarar o estado de coisas inconstitucional, porque há uma ausência de políticas públicas de moradia e de políticas públicas mais básicas para uma existência digna. Muito obrigado. Agradeço. Doutor Renan Oliveira. Chamo a senhora Vitória Adele Maurício Schauborn, do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado, e aqui falhou, não completa, não sei de qual município, de qual estado. Amazonas. Olá, desejo uma boa tarde a todos, em nome do ilustríssimo... Perdão. Desejo uma boa tarde a todos, em nome do ai, meu Deus, ministro Alexandre de Moraes, perdão, estou um pouco nervosa, mas eu sou do estado do Amazonas, viu, ministro? Só para complementar. Então, o estado do Amazonas não sofre muito... Vitória Adele Moriz. Sofreu muito com a pandemia. Tem pele clara, cabelos castanhos claros, presos no alto, no topo da cabeça, usa óculos de armação metálica leve, blusa de listras brancas e rosas, com alguns babados. A criação de abrigos emergenciais. Nós sabemos que os abrigos emergenciais não são uma solução concreta para a população em situação de rua. Porém, no período pandêmico, ele foi, assim, uma boa prática. Por quê? Nós abrimos 4 acolhimentos e acolheram, em média, 800 pessoas. Dessas 800 pessoas em situação de rua, apenas uma contraiu o vírus da Covid-19. Por isso que eu digo que foi uma boa prática, porque das 800 acolhidas, apenas uma foi infectada e, graças a Deus, foi assintomática.
A equipe, né, da Secretaria de Estado de Assistência Social, que esteve presente nesses acolhimentos, em média 64 trabalhadores, que se dividiram entre os abrigos e a saúde, dando apoio também na saúde, não teve também a mesma sorte, né? Acabou que contraiu aí a Covid-19, mas, pelo menos, o nosso foco, a nossa prioridade, que era proteger a população em situação de rua, nós conseguimos atender com esses abrigos. O primeiro abrigo foi na Arena Amadeu Teixeira. O segundo foi voltado somente para a população em situação de rua venezuelana. Em Manaus, não sei se vocês sabem, mas o fluxo de migratório venezuelano é muito grande. Já chegou mais de 100 pessoas por dia no nosso município de Manaus, na cidade de Manaus. Então, nós tivemos, primeiramente, 2 acolhimentos. E, como nós falamos sobre o censo, nós não esperávamos essa quantidade de 800 pessoas. O que nós tínhamos aqui era uma média de 500 pessoas em situação de rua. Por isso que foi necessário abrir mais 2 acolhimentos para poder acolher o restante da população em situação de rua. Então, nós acolhemos 802 pessoas. 16 dessas 802 pessoas saíram com emprego, 20 retornaram para convívio familiar, 61 foram encaminhadas para outras instituições, inclusive de comunidade terapêutica, e outras durante os atendimentos, porque nós tivemos atendimentos médicos, a fisioterapia, psicólogos e atendimentos psicossociais, a maioria dizia que queria, sim, ter um local de moradia. Então, o restante dessa população saiu com aluguel social, só que por um período determinado. E, no total, foram mais de 150 mil alimentações fornecidas durante esse período. O abrigo ele funcionou por quase 6 meses, foi de março a julho de 2020, e nós trouxemos isso como uma boa prática. Equipamentos de proteção individual foram mais de 6 mil, entre eles luvas, toucas, máscara de proteção. E também utilizamos em torno de 10 mil litros de combustível para estar levando a população para atendimento médico, para o retorno do seu convívio familiar, enfim. Um minuto. Então, para finalizar, eu gostaria de ressaltar que a população do Amazonas ela sofreu muito com a pandemia. E que concordo com o colega Rafael, do Movimento Nacional de Rua, quando ele fala sobre o desmonte do SUAS e a sua preocupação com o corte de verba para a proteção social especial. Pois, embora tenhamos ações positivas, sem recurso não será possível continuar. Portanto, se faz necessário políticas públicas contínuas para a população em situação de rua. Obrigada. Agradeço a senhora Vitória. Chamo o senhor Felipe Areda Ferreira de Brito, que é coordenador de Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, eu agradeço a oportunidade de trazer alguns elementos da minha experiência profissional atuando Felipe Areda Ferreira de Brito tem pele clara, cabelos, bigode e barba castanhos, cabelo cacheado e volumoso, comprido do lado direito. A barba também é comprida e volumosa. Ela acordava para levá-la para a escola. Usa camisa vermelha sobre uma camisa preta, com mangas dobradas. Ao preparar essa fala, eu fiquei me lembrando de uma fala que eu ouvi da A DPF 976, Audiência Pública para Contribuição e Esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. A Paula sabia que era do incômodo dela que surgia a principal elemento da reação das pessoas no cotidiano dela. As pessoas não doavam dinheiro para a Paula porque a respeitavam ou porque a viam como semelhante. A Paula, que era uma travesti em situação de rua, ela só conseguia comer o que ela comia durante o dia ou não ser espancada na rua porque as pessoas tinham medo, porque as pessoas queriam dar um dinheiro para ela chegar o mais rápido possível longe dela. E nessa fala desse incômodo, que era a estratégia de sobrevivência da Paula, eu queria trazer uma contribuição para esse debate. Aqui no DF,
nesses 13 anos que eu posso contar da minha trajetória trabalhando com população em situação de rua, eu comecei a trabalhar num núcleo especializado de população em situação de rua, que vinha de um modelo bastante equivocado, de uma ideia que bastava um núcleo de atendimento para resolver esse problema. Nesses últimos anos, nesses últimos 13 anos, a gente vem trabalhando para superar esse modelo e entender que a população em situação de rua precisa ser atendida pelos SUAS na sua totalidade e por todas as políticas públicas na sua totalidade. Não basta ter um único núcleo de atendimento, mas a gente precisa, na verdade, que a rede de serviços alcance essa população onde ela mais precisa, que é em todos os espaços, em todos os locais, que ela seja atendida com qualidade em todos esses espaços. Mas qual o principal desafio? A aporofobia da população e uma vontade da população de que não quer ver a população de rua perto dela nesse atendimento. Hoje, quanto mais a gente tenta expandir a rede de atendimento da população em situação de rua, mais a gente sofre pressão da comunidade para o fechamento desses espaços. Não tem uma semana que eu não responda um processo pedindo para fechar os 2 centros POP de Brasília. A gente teve que fechar a nossa unidade de acolhimento no plano piloto e a unidade do Guará está sendo fechada por decisão judicial, no entendimento de que aquilo não é uma unidade unifamiliar, mesmo que do lado temos unidades multifamiliares. E, nesse sentido, eu gostaria de trazer para esse espaço a importância da gente discutir enquanto executivo, no âmbito dos estatutos da cidade, no ordenamento urbano, uma revisão dessa perspectiva, que se centra na ideia de unifamiliaridade e que acaba impedindo o acesso da população em situação de rua dos seus equipamentos. A gente vai implementar no DF Moradia primeiro e dificilmente a gente vai conseguir alocar espaços nos centros urbanos, que é onde a gente precisa que esses equipamentos de moradia estejam instalados. Para instalar as repúblicas para a comunidade LGBT, a gente tem 3 repúblicas instaladas no DF para a comunidade LGBT em situação de rua, a gente teve 65 recusas da população. No âmbito legislativo, a gente precisa trazer o debate da criminalização da aporofobia e, no âmbito do judiciário, a gente precisa pensar numa equiparação da aporofobia ao racismo, nos mesmos termos da LGBTfobia, no sentido de garantir uma reparação histórica da violência sofrida por essa população. A Paula me ensinou que, para a gente avançar no direito do pleno atendimento dos direitos da população em sua diversidade, a gente precisa construir muitas coisas, mas a gente precisa também destruir algumas delas. A aporofobia, o racismo, a segregação socioeconômica, a LGBTfobia, a violência contra as pessoas com agravos de saúde mental precisam ser destruídas. Sem enfrentar o racismo e a aporofobia, a gente não vai conseguir avançar na construção de uma rede de proteção à população em situação de rua. Eu acho que a gente precisa vencer muitas barreiras e, para isso, a gente precisa derrubar muros. E, nesse estado de segregação socioeconômica, não é possível construir um mundo possível, e eu realmente quero trabalhar para um mundo possível para várias Paulas e para várias pessoas na sua diversidade e na sua potencialidade. Muito obrigado. Agradeço, senhor Felipe. Chamo agora, por videoconferência, a senhora Luísa Mara da Silva Lima, coordenadora estadual dos Direitos para a População em Situação de Rua do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas, todos. Vocês me escutam, gente? Sim. Escutam? Boa tarde, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento todas as pessoas na pessoa da minha referência técnica aqui no Estado de Minas Gerais, Samuel Rodrigues, que falou hoje mais cedo. Agradeço pela fala e peço licença porque eu vou fazer uma leitura para usar bem meu tempo. O fenômeno da população em situação de rua vem se agravando cotidianamente e, para além da precariedade ou inexistência de acesso a serviços básicos à vida, como saúde, alimentação... Luísa Mara da Silva Lima tem pele clara, cabelos louros, lisos, compridos. Usa uma blusa clara. Ao fundo, vemos uma parede cinza com prateleiras e alguns objetos, além de uma planta. Na pandemia, vimos grupos da sociedade civil se organizarem para garantir o mínimo às pessoas que não tinham acesso sequer à informação. Vivenciamos grupos movimentando gestores públicos para garantir a vida, uma vez que, com o fechamento das cidades,
As pessoas ficaram refém da própria sorte. Observamos que a ausência de serviços interrompe a vida das pessoas que sobrevivem nas ruas. Para além disso, em muitos estados, observamos que intempéries climáticas, como chuva, frio, catástrofes ambientais, sacrificam ainda mais essa parcela da população e também contribuem para o aumento de pessoas em situação de rua quando perdem suas moradias em virtude de eventos extremos. Falamos de moradias precárias, que eu acredito que amanhã o pessoal do Observatório vai falar melhor disso. Em 8 anos, assistimos o aumento de 140% de pessoas em situação de rua. E olha que os nossos dados são subnotificados. Logo, a relevância em criar estratégias e legislações para uma política efetiva a este fenômeno é de caráter emergencial. A construção dessa política precisa ser colegiada, precisa ser intersetorial, transversalizada e, principalmente, construída com as pessoas em situação e trajetória de rua. Não podemos desenhar uma política para eles, é preciso se fazer com eles. Tal construção e assim fortalecendo o protagonismo dessas pessoas. Essa estratégia precisa acontecer através de comitês municipais e estaduais, de políticas com as pessoas em situação de rua. Precisamos que os comitês fomentem fóruns regionais, municipais, estaduais, para a construção de planos locais que direcionem a política para a Pop Rua de acordo com as especificidades de cada território. Porque, sim, temos um país continental e a realidade de cada território nos trará especificidades que precisam ser pensadas, estudadas e respondidas. É preciso programar diretrizes, monitorar essa execução. É preciso uma política que saia do papel e passe à prática, que traga dados de superação de situação de rua. Essa política precisa de muitas mãos para ser construída. Precisa ser entendida para além da saúde e da assistência, mas como uma rede de atenção biopsicossocial e intersetorial. Para a população em situação de rua, em que também haja previsões sobre moradia, trabalho, emprego e renda, cultura, esporte e lazer, garantia de sua documentação, garantia da permanência de seus animais de estimação, segurança pública, direito à cidade, humanização no atendimento a essas pessoas, porque sim, nossos serviços violam essas pessoas, sobre o direito de ir, vir e permanecer, pelo direito de garantir seus pertences, suas famílias e o direito à alimentação. Porque o povo na rua não quer só comida, ele quer dignidade, moradia, respeito. Esse povo quer autonomia, quer seus direitos reparados, e essa reparação também é emergencial. Talvez, senhor ministro, sugerimos que municípios e estados estabeleçam planos com diretrizes claras a essa política, que sejam acompanhados e monitorados pelos respectivos comitês, podendo trazer o fortalecimento a essa pauta. Auxiliar e colocar em prática o que está no papel. Em Minas, caminhamos com muitos pares, levando aos municípios oficinas para a política estadual, conversamos sobre o direito das pessoas em situação de rua, a humanização no atendimento, e dando as mãos para projetos que modificam as vidas das pessoas, mas ainda caminhamos a passos curtos. Os desafios são imensos, mas o coletivo pensante em Minas Gerais, em que muitas carinhas já apareceram aqui hoje e vão aparecer amanhã, motiva a política para avanços concretos. Permita que esse povo fale e não só suas cicatrizes. Termino aqui minha fala. Agradeço. Senhora Luísa Mara da Silva Lima. Passo a palavra presencialmente ao doutor Alexis Vargas, secretário executivo de Projetos Estratégicos da Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos que compõem aqui a mesa. Os cumprimento em nome da nossa vereadora de São Paulo, Érica Hilton, e todos os movimentos sociais. Alexis Galhaz de Souza Vargas, que é um grande lutador. Tem pele clara, cabelos grisalhos, usa um terno escuro, camisa branca, gravata lilás. Que atende muita gente e que vale a pena ser visitado, CISART. O problema das pessoas em situação de rua
é um problema... ADPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. O maior centro urbano do Brasil, e mais do que isso, de todo o hemisfério sul, não poderia estar mais destacado neste tema e, portanto, acho que o município de São Paulo, aqui também com 2 vereadores participando dessa audiência pública, precisa ser ouvido para que a construção da solução para o Brasil, a construção da solução do Brasil não consegue se dar se não passar por São Paulo. Nos pedidos relacionados na inicial da arguição de descumprimento fundamental, vemos ali a adesão à política nacional, que é definida por decreto, instauração do Comitê Pop Rua, ampliação de recursos orçamentários e ampliação de vagas em centro de acolhida. Ouvi bastante aqui falando sobre a omissão do poder público e sobre esses pedidos. E quero trazer aqui a visão do que a Prefeitura de São Paulo tem feito nessas áreas, para que a gente possa discutir aqui com bastante consistência. Centros de acolhida. Em 2016, tínhamos 12.453 vagas em centro de acolhida. Em 2017, esse número já subiu para quase 17 mil. Em 2018, para 18 mil. E assim vai até chegarmos agora, em 2022, com 26.900 vagas, quase 27 mil vagas, e com previsão de abertura de novas vagas até o fim do ano. Excelentíssimo ministro, que já presidiu a Fundação Casa, estamos recebendo unidades da Fundação Casa, unidades antigas que estão desativadas e transformando em centros de acolhida para a população em situação de rua, previsão de inauguração ainda neste ano. Vemos, então, aí saltar de 2016 para 2022, de 12.500 aproximadamente, para praticamente 27 mil unidades de centro de acolhida só da Prefeitura. O orçamento da assistência social, eu vou falar do número de valor empenhado, e não só o valor programado, orçado. Em 2016, 1.150 bilhões. Em 2022, em 2021, que é ano já encerrado, 1.977 bilhões, praticamente 2 bilhões de reais a Prefeitura investe na assistência social na cidade de São Paulo. Se formos destacar apenas o orçamento para a Pop Rua, porque vários serviços da assistência social atendem também a Pop Rua, né? Um CRAS atende também Pop Rua. Várias estruturas atendem também Pop Rua. Se eu pegar só os serviços exclusivos para Pop Rua, temos, em 2016, empenhado 200 milhões e, em 2022, 560 milhões. Aumento expressivo dos recursos empenhados. Então, os pedidos que a gente vê na ação, em relação à ampliação de recursos, para São Paulo, acho que não vai ter muito sentido, porque essa ampliação já foi feita de forma bastante substantiva. Nossa, já? Então, eu vou acelerar. Oferecemos para a população de rua recentemente 10 mil vagas de Bolsa Trabalho. São 10 mil vagas que já estão em operação e vamos aí ainda estender um pouco mais esse período. Política municipal para a Pop Rua na cidade de São Paulo é por lei. A gente tem uma lei própria que define essa política municipal. Comitê Pop Rua instaurado em funcionamento, com muitos debates em andamento. Política municipal para criança e adolescente em situação de rua. Temos um PL em tramitação. Espero que ele seja votado ainda este ano. Já há um acordo entre o Executivo e o Legislativo quanto ao seu conteúdo. Regulamentação de barracas e ações de zeladoria. Também existe um decreto municipal regulamentando isso. E estamos hoje fazendo uma nova edição do Multirão Pop Rua Jude Sampa, que em março atendeu 8 mil pessoas e agora, hoje, tempo encerrado. Ok. O que eu queria dizer, ministro, para encerrar a gente precisa inovar nas políticas. Não adianta fazer mais do mesmo. Criar mais vaga em abrigo, criar comitê, isso já está feito, já está criado, o problema continua crescendo. Criar vaga em abrigo não tira a pessoa da rua. O que a gente precisa é ampliar o leque, criar soluções conforme o tempo de rua, conforme a causa que a pessoa está na rua.
Estamos pensando em auxílio efetivo para a recuperação de vínculos familiares e sociais, auxílio financeiro para moradia autônoma, fornecimento de unidade em regime de locação social, para sair da construção tradicional de habitação, criar formas de locação social, escolarização, capacitação, programas de inclusão produtiva. E, mais do que isso, o trabalho preventivo, que o ministro também já citou, pensando aí em operar com as empresas e com ações grandes de despejo, ações preventivas a demissões em massa e a despejos em massa. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Alexis Vargas. Chamo agora a vereadora de São Paulo, presidente da Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo, a vereadora Érica Hilton, a quem cumprimento pela eleição como deputada federal, com uma votação magnífica. O ministro Alexandre de Moraes sorri. 256.903 votos. Será a primeira deputada federal transvestigênere do país, que tenha muito sucesso aqui na Câmara dos Deputados, como vem tendo na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada, ministro Alexandre. Eu não sei se terei condições de fazer uma fala tão concisa, porque dividirei com o meu colega. Não, pode falar 5 minutos. Ah, obrigada, ministro. Obrigado. Bom, quero ressaltar a importância dessa audiência pública diante do cenário que o país vem enfrentando, com aumento da população em situação de rua, com graves violações dos direitos humanos. Érica tem pele morena clara, cabelos louros escuros, levemente ondulados, compridos. Usa camiseta sem manga, preta. Na cidade de São Paulo. Infelizmente, ministro e aqueles que nos ouvem, a realidade dos centros de acolhimento são realidades insalubres. Nós encontramos percevejos, nós encontramos cocô de pombos, nós encontramos pombos nos refeitórios, nós encontramos vasos sanitários entupidos, aonde as fezes saíam para fora dos vasos. A realidade com que a Prefeitura de São Paulo vem tratando a população em situação de rua é algo extremamente assustador. Muitas vezes, os usuários desse serviço, ministro, nos procura dizendo que preferem as ruas aos espaços de acolhimento e acho isso de extrema gravidade. Não apenas pela questão da insalubridade em si, mas muitas vezes pela forma com que aqueles que estão administrando esses espaços tratam esses indivíduos. Muitas vezes querem tutelar a população em situação de rua, como se as pessoas em situação de rua não fossem seres humanos que tivessem vontades próprias, que merecessem ser ouvidos, que tivessem autonomia. Acho que é importante trazer como proposição a esta Corte que haja inspeções judiciais dentro dos espaços de acolhimento. Esta é uma das proposições que trago aqui para que esta Corte possa avaliar. Também gostaria de trazer como proposição que a gente possa, as prefeituras possam priorizar muito mais os programas de moradia social aos espaços de acolhimento. Nós precisamos garantir a autonomia da população em situação de rua. Nós precisamos garantir a empregabilidade da população em situação de rua. Sugiro também a esta Corte que pense em programas de operação trabalho como POT, que amplie a vaga, que amplie o programa para que esses indivíduos que se estão, por algum motivo, vivendo em situação de rua, possam encontrar no poder público amparo e não os cenários de violências que nós vimos ocorrendo nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade. Nós passamos em São Paulo a operação Baixas Temperatura, nós passamos em São Paulo um aumento da população em situação de rua e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal recebe inúmeros relatos de violência, de brutalidade, de tratativa extremamente agressiva com relação aos pertences. Nós estamos falando da violação da integridade física, nós estamos falando da violação patrimonial. É preciso fazer valer os direitos constitucionais à população em situação de rua. É grave o que nós estamos vendo este aumento crescente e por isso estamos aqui, cumprimento esta Corte por trazer este tema a esta casa, por debater esta grave questão e acho que talvez, se nós focarmos na questão da moradia, na questão da empregabilidade e na melhoria dos espaços de acolhimento, porque não nos basta apenas ter espaços de acolhimento, nós precisamos de espaços de acolhimento com salubridade, nós precisamos de espaços de acolhimento que respeite esta população, sem falarmos, é claro, na parcela da população em situação de rua, da comunidade LGBTQIA+, que é
brutalmente hostilizada. É hostilizada por fazer parte da população em situação de rua e é hostilizada por fazer parte de um grupo que é vítima do preconceito, que é vítima do estigma e que é vítima da marginalização e que isso se reflete na tratativa com que esses órgãos têm com esta população. Então é preciso também desenvolver políticas específicas e talvez pensar em espaços de acolhimento específicos, porque são particularidades específicas por parte desta população. Vejo que meu tempo já se encerra, agradeço mais uma vez ao ministro pelos cumprimentos, agradeço pela generosidade do tempo, espero ter contribuído. A Comissão de Direitos Humanos tem um dossiê completo de todas as inspeções realizadas nesses centros de acolhimento e, se for do interesse desta Corte, teremos prazer imenso em encaminhar a esta casa para que possa ser avaliado tudo aquilo que nós apuramos das graves violações de direitos humanos e, eu diria mais, de direitos sanitários. É impossível dizer que qualquer indivíduo em sã consciência possa conviver com a imundície, não há outra palavra, que nós encontramos dentro dos espaços de acolhimento da cidade de São Paulo. Muito obrigada, ministro. Eu agradeço a deputada Érica e solicito que encaminhe a assessoria para que nós possamos analisar esse relatório a qual Sua Excelência se referiu. Eu chamo agora para participar no virtual o nosso sempre senador, hoje vereador do município de São Paulo, na comissão, vice-presidente da Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal, também dando os parabéns ao agora deputado estadual, Eduardo Matarazzo Suplicy, deputado estadual mais votado do Estado de São Paulo nessas eleições, com 807.015 votos. Parabéns, deputado Suplicy, tem a palavra. Querido ministro Alexandre de Moraes, primeiro, parabéns entusiastas por sua atuação na condução dos resultados da eleição. Eduardo Suplicy participa por videoconferência, tem pele clara, cabelos brancos, usa óculos de armação metálica redonda, camisa azul clara. Ao fundo vemos estante com diversos livros e algumas ilustrações e quadros na parede branca. A DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Que isto possa contribuir para pacificar a nação. E também por conduzir esta extraordinária e pioneira audiência pública no Supremo Tribunal Federal pela arguição de descumprimento de preceitos fundamentais que o MTST, o PSOL e tantos de nós viemos a requerer. Parabéns. Eu gostaria, sobretudo, de assinalar que o Supremo Tribunal Federal, em 26 de abril de 2021, acatou o mandado de injunção que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em nome do morador em situação de rua Alexandre da Silva Português, com Z no final, 51 anos, epilético, que vinha recebendo R$ 89,00 de Bolsa Família, para que toda pessoa em condições semelhantes à dele possam ser beneficiadas pela Lei 10.835 de 2004, que agora em janeiro próximo faz 19 anos, porque foi aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, fará 19 anos, mas ainda não regulamentada, e justamente o Supremo Tribunal Federal acatou por unanimidade a necessidade desta lei a ser regulamentada já a partir de 2024, e o governo
Federal, ao publicar a lei em 29 de dezembro último, que extinguiu o Bolsa Família e criou o Auxílio Brasil, não atendeu todas as questões que foram colocadas pelo mandado de injunção. Então, faz-se necessário que o governo federal e, sobretudo, acredito que o presidente Lula o fará, irá bem regulamentar a lei que institui a renda básica de cidadania, conforme ele próprio diz aqui no diálogo comigo, no meu livro Renda de Cidadania, 8ª edição, A Saída pela Porta. E eu gostaria de lhe transmitir que a coordenação nacional do movimento da população em situação de rua me convidou para fazer uma palestra no CISART, era final de 2019. Quando eu terminei, eles disseram: nós queremos enviar ao presidente da República e ao Congresso Nacional uma carta dizendo que a lei da renda básica, até atingir a sua universalidade e incondicionalidade, precisa ser implantada imediatamente, começando pela população em situação de rua. Algo que o Darcy Costa, o Anderson Lopes Miranda, o Robson Mendonça e outros têm sempre afirmado publicamente. E ainda ontem eu ouvi do padre Júlio Lancelotti, que fui à missa na sua paróquia ontem, e eis que, antes dele me dar a palavra ao final da missa, ele argumentou que é preciso, amanhã ele estará aí, é preciso colocar em prática o quanto antes a renda básica universal e incondicional. Então, serei breve aqui, ministro Alexandre, para respeitar o tempo. Muitíssimo obrigado e parabéns por esta sua iniciativa e pela condução das eleições. Parabéns. Obrigado. Obrigado ao deputado Eduardo Suplicy. Chamo também agora o vereador, parabenizo também pela eleição como deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, o agora deputado federal Raymond. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar também de modo especial a todos e todas que aqui estão, ou que nos acompanham, que nos veem. Cumprimentar de modo especial os homens e mulheres que passaram pela experiência de rua e que deixaram essa experiência. O deputado federal eleito Raymond tem pele clara, cabelos castanhos, claros, usa óculos de armação escura, arredondada, terno cinza, camisa lilás, gravata lilás num tom mais escuro. Tanto sentido, mas dizer que quando a vereadora e deputada federal Érica traz aqui para nós a questão da aporofobia, e nós tivemos já algumas falas que nos trazem esse entendimento de que os nossos abrigamentos são abrigamentos inadequados, dá a impressão de que nós estamos na mesma situação, as grandes cidades brasileiras passando pelos mesmos problemas. O Rio de Janeiro tem uma história de violação de direitos humanos dos pobres, de modo particular da população em situação de rua. Nós temos a histórica imagem que foi consignada numa expressão Operação Mata Mendigo, na década de 60, quando, da visita da Rainha Elizabeth ao Rio de Janeiro, governava o estado do Rio de Janeiro Carlos Lacerda, era secretária de Habitação Sandra Cavalcante, e tivemos, naquela época, a matança de muitos homens e mulheres que foram retirados das suas cenas de uso e jogadas ao Rio, Guandu e Guarda, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.
Então, quando a gente vê a realidade das violações de direitos de uma grande cidade aqui relatada, como São Paulo, como outras cidades aqui relatadas, nós acabamos entendendo que a história é a mesma. É uma história de negação, uma história de desrespeito, uma história de violação dos direitos da população em situação de rua. O Rio de Janeiro, nós temos 2 áreas ou 3 áreas em que a população em situação de rua está mais presente. O centro da cidade, a zona sul da cidade, a região da zona norte, notadamente a região do bairro da Tijuca. E os abrigamentos, os espaços de acolhimento, os espaços de triagem para a população em situação de rua, ficam a 2 horas de viagem. Se nós tomarmos, por exemplo, o abrigo de Paciência, que é um abrigo totalmente inadequado, um abrigo com todos os problemas que a deputada Érica trouxe aqui, de percevejos, de pombos, de cocô de pombo, de vasos sanitários pululando, né, dentro dos abrigos, e o abrigo de Paciência é exatamente esse o retrato. Nós temos um abrigo a 70 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. E nós sabemos, né, aqui, quando o ministro Alexandre de Moraes se dirige às prefeituras, nós temos uma resposta, e é muito interessante a resposta, eu pincelei alguns pontos da resposta do prefeito da minha cidade. E uma das respostas do prefeito, nas respostas, ele diz assim, que a política é pautada na legislação vigente. Depois o prefeito diz que o atendimento é digno, atencioso e respeitoso. Depois ele diz que não há recolhimento compulsório e arbitrário dos referidos pertences da população em situação de rua. E nós sabemos que a leitura é a mesma, que o posicionamento é o mesmo. Dirigem-se àquilo que é essencial para a vida da população em situação de rua, como um papelão, ou uma manta, ou um cobertor, dirigem a esses pertences como excessos. Estamos aqui apenas retirando os excessos. E nós temos, no Rio de Janeiro, né, um TAC do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dizendo à Prefeitura do Rio aquilo que, de fato, a política nacional fala, que não se pode fazer abordagem sem que haja a presença da assistência social. Porque a política de população em situação de rua, a política para a população em situação de rua, não é uma política para fazer recolhimento, até porque nós sabemos que o recolhimento é tão inadequado, que a abordagem é tão inadequada, que os espaços de acolhimento são tão inadequados, e tão inadequados mesmo, que nós acabamos compreendendo e entendendo a fala deles quando nos dizem é melhor a rua. É melhor a rua. Então, eu queria dizer desses 14 anos que estou à frente da comissão especial que discute política pública para a população em situação de rua, que baseou-se no decreto 7053 para construir no Rio de Janeiro a Lei 6.350, ministro Alexandre de Moraes. Talvez a grande demanda que o Rio de Janeiro traz, e que talvez para o Brasil, a grande demanda é que, na verdade, a política seja feita com a população em situação de rua, e para isso é preciso estabelecer os comitês intersetoriais para que a população em situação de rua, para que os movimentos também dialoguem com o Poder Executivo e construam uma política adequada para todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Questão importante colocar, talvez, nos conselhos, nos comitês, a participação de quem vai receber realmente a política pública. Eu chamo agora do Conselho Nacional de Assistência Social, o senhor Anderson Lopes Miranda. Primeiro, boa tarde, ministro, e todos, e todas, e todes. Eu estou muito nervoso, porque eu acho que a gente da rua fica muito nervoso. Eu tenho 47 anos, 30 deles vividos em situação de rua. Eu sou paulistano, nascido na cidade de São Paulo, mas sou brasileiro, vindo desse país. Fui trecheiro, andarilho, pombo e pardal, e mendigo, como os muitos nos chamavam. Eu quero aqui, não é um momento de alegria para nós, é um momento de a gente falar pela primeira vez ao Supremo, e eu sei que o senhor foi secretário de Segurança Pública na cidade de São Paulo e sabe da nossa dor, acompanhou nossa dor. E o senhor
é professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e sabe que a gente sofre no Largo do São Francisco pelo poder público. Não é pela faculdade, é pelo poder público. Tira a coberta, tira isso, tira aquilo, tira a nossa dignidade. Muitas vezes eu falo, a culpa é da faculdade que pediu, e não é da faculdade que pediu. É para limpar, para higienizar, para que vossas excelências não olhem, não vejam, não falem com a gente. Esses 5 minutos não é muito pouco. A gente quer agradecer. De 5. Anderson é um homem negro de pele clara, cabelos curtos, castanhos, assim como bigode e barba castanhos. Veste uma camiseta vermelha com uma logomarca estampada no peito. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E esse homem é cada um, cada uma que está aqui hoje falando para Vossa Excelência. Nós somos muitas vezes chamados do homem do saco. O homem do saco. Que nas escolas o pai e a mãe falavam, cuidado que o homem do saco vai te pegar. Um dia, eu quero relatar isso rápido. Minha filha estuda na cidade de Tiradentes. E minha filha, como todas as crianças, peraltas, alegres e contentes. Minha filha hoje tem 16 anos, chama Maria Beatriz. Tenho 2 filhas. E minha filha estava brincando na escola, na sala de aula, a professora falou, Maria Beatriz, se você não se comportar, eu vou chamar o homem do saco para você. A Beatriz olhou para a cara da professora e falou, professora, chame do homem do saco. Eu conheço o Samuel, o Antônio, o Pedro, e foi falando nome por nome, que ela conheceu desde pequenininha. Pode chamar. O homem do saco é meus amigos. E eles não são bicho nem nada, eles são moradores em situação de rua que catam latinha e papelão para sobreviver. A professora parou com essa borogodosada de chamar o homem do saco. Ministro, nós estamos aqui hoje para relatar a nossa dor. Eu sou do massacre de 2004. Aquele massacre barbário que aconteceu no centro de São Paulo e triste. E, né, essa nossa história é muito triste. Eu queria que nós lembrássemos aqui, como foi lembrado pelo Marquinho, dos meninos da Candelária, nós lembrássemos o índio Galdino, que foi morto aqui em Brasília porque pensamos que era um mendigo. E se é mendigo, botamos fogo no mendigo. E aí, para nós, ministro, não é que o judiciário não fez nada, é que esses caras burlaram a justiça, fizeram concurso público, foram ser policiais militares, foram ser outras coisas, para mais uma vez ferir a gente. Nós falamos do massacre de Maceió, Alagoas. Olha, o Borogodó já passou rápido. Meu Borogodó é muito tempo. Nós falamos do massacre de Alagoas. É triste ver, o Rafael falou aqui, a gente foi para Alagoas, gente, como mataram pessoas em Maceió. Nós falamos do massacre de Goiás, um policial militar saía de dentro do sistema prisional e ia matar as pessoas em situação de rua. O que nós queremos, ministro, é que saia daqui um diálogo com os municípios, com o Estado e com o Federal. Parem de demagogia. Eu queria entregar a Vossa Excelência 2 materiais. Primeiro, o JUDE, o Pop Rua JUDE. A Justiça está fazendo o seu papel a nível nacional com a resolução que o Samuel falou. Hoje nós temos um atendimento na cidade de São Paulo, atendendo mais de 3.000 pessoas com documentação, Justiça, Ministério Público, Defensoria, entidades estão lá. Mas nós falamos para o Poder Público, vocês têm que estar, porque o Poder Público não queria estar. Já estou concluindo, Borogodó. E o Poder Público não queria estar, ministro. E hoje está. É um atendimento rápido. E uma cartilha de formação. Eu estou no Conselho Nacional de Assistência Social, Excelência. Graças ao movimento da população em situação de rua. Hoje eu estou vivo graças ao MNPR e hoje ao MNL-DPSR. Quem me tirou da rua foi o movimento. Hoje eu tenho casa na cidade de Tiradentes que Vossa Excelência conhece. Quem me tirou da rua foi os movimentos. Que muitas vezes eu vim para cá com passagem diária do governo e nós viemos para cá com o apoio de uma campanha que vários companheiros fizeram, ministro, para nós estar aqui, porque nós não temos nem passagem. O Poder Público não garante nem isso para nós, ministro. Então eu quero agradecer a Vossa Excelência, que nos escute mais, que essa audiência não encerre amanhã, que essa audiência continue. Para você ouvir muito como a rua, ela é construtiva. Eu estou sem dente, sabe por quê?
Porque quando você chega lá na UBS para tentar botar o dente, é daqui a 4, 5, 6 meses. E a gente não consegue. A gente muitas vezes morre porque a gente não consegue. E é esse olhar de Vossa Excelência que vai nos trazer dignidade e respeito. Eu queria entregar esse material e agradecer. Nos ouça mais, porque 5 minutos se torna 1 milhão de tempo. Obrigado. Obrigado, Anderson. Agradeço, Anderson. E agora, da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil, Paula Regina Gomes. Em pauta, DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Saudando o excelentíssimo ministro, senhor Alexandre de Moraes, peço licença para ler devido ao objetivo do cumprimento do tempo. A Federação Nacional dos Sociólogos... Paula Regina Gomes é uma mulher branca, de cabelos louros, lisos e longos. Veste uma blusa preta de mangas compridas. A situação de rua passa. A mudança desse estado de coisas inconstitucionais passa necessariamente pelo reconhecimento de que a população em situação de rua é um sujeito de direitos, em vulnerabilização social, subtraído pelas assimetrias sociais. Assim, é fundamental que se garanta o seu protagonismo direto na construção, implementação e avaliação das políticas públicas, afastando a criminalização da luta e garantindo a participação efetiva e direta na coisa pública, para que se tenha direito a ter direitos. Estamos diante do cenário do aumento da fome. Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia, no Brasil, temos 33 milhões de pessoas que não têm garantido o que comer, representando 14 milhões de novos brasileiros nesta condição. O cenário do aumento da população em situação de rua também consta em nota técnica número 73 do IPEA, que aponta um aumento expressivo de 140% da população em situação de rua ao longo do período de setembro de 2012 a março de 2020. Somado ao efeito da invisibilidade social desse segmento no planejamento das políticas públicas, por falta de dados quantitativos e qualitativos, precisos e qualificados. Cabe reconhecer que as políticas públicas, atualmente, não estão preparadas para atender a necessidade desse grupo social. É preciso melhorar as políticas públicas para que, de fato, se abranja e promovam condições efetivas para superar o quadro de violações e ausências de acessos que marcam a realidade da população em situação de rua. Trata-se de uma trajetória histórica de exclusão social e violências, apontando para um processo de extermínio social. É de conhecimento notório para aqueles que atuam e pesquisam diretamente com a população em situação de rua o cenário cotidiano de extrema violência e violação de direitos humanos, que, na maioria das vezes, não são alcançados pelos instrumentos públicos oficiais, devido a um processo de invisibilização social e de falta de mecanismos adequados para a especificidade dessa realidade, que nega acessos e direitos. Assim, se faz fundamental a superação das assimetrias sociais, garantindo a sua participação direta para mudar esse quadro inconstitucional de coisas, definindo políticas públicas no território. É imprescindível garantir uma política habitacional com várias tipologias de moradia, que dê conta da complexidade de realidades sociais. Uma política de soberania e segurança alimentar que dê condições para a superação da fome e da desnutrição. Uma política de assistência social que seja transformadora e norteadora pelas melhores práticas de direitos humanos, adotando, inclusive, a renda básica. Uma política pública de saúde que seja inclusiva e especializada, ampliando os consultórios na rua e garantindo a celeridade para os pedidos de exames e cirurgias, inclusive construindo e amplificando serviços específicos de saúde mental.
Uma política pública de educação, obrigada, que garanta condições para o aprendizado. Uma política pública de trabalho e renda, que promova efetiva inserção no mercado de trabalho. Uma política de segurança pública que seja inclusiva e garantidora dos direitos humanos dos vulnerabilizados. Uma política de direito à cidade, que reconheça a condição de exclusão social e não promova a subtração dos poucos pertences daqueles que quase nada têm e que precisam desse pouco para o seu essencial. A população em situação de rua representa um segmento social complexo, recortado pela diversidade de minorias sociais, que trazem o peso da opressão e da discriminação. É preciso que todas as políticas públicas e a atuação do sistema de justiça reconheçam e promovam ações reparatórias diante dos marcadores das diferenças sociais, que reverberam as assimetrias através do racismo, do machismo, do elitismo, da opressão contra o público LGBTQI+, dos idosos, dos jovens, das crianças, das mães, das mulheres em situação de rua em extrema pobreza. É fundamental cumprir, vou finalizar agora, o compromisso constitucional contra a desigualdade social, a pobreza e todo tipo de discriminação. Trata-se de efetivar o Estado democrático de direitos. Garantir a democracia prescinde de coragem, coragem que tem sido demonstrada por esta Corte, em especial por Vossa Excelência. Assim, acreditamos que a população em situação de rua será vitoriosa e, em breve, teremos mais um marco histórico democrático que terá o condão de garantir vidas. Muito obrigada, Vossa Excelência. Agradeço, senhora Paula Regina Gomes. Chamo a senhora Dilma Franklin de Jesus, do Conselho Federal de Serviço Social. Olá, boa tarde. Cumprimento todas as pessoas. Dilma Franklin de Jesus é uma mulher negra, de cabelos crespos, volumosos e curtos, os óculos de armação escura, brincos, pendentes redondos, camiseta branca com estampa na frente. Oferto desde já um forte abraço para o Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua aqui presente. A DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Ao movimento para falar um pouco sobre vocês, sobre aquilo que a gente vivencia no trabalho cotidiano. Agradecemos desde já a todas e todos e todes envolvidas na organização para fazer acontecer essa audiência, que reputamos muito importante e bem significativa acontecer nos dias 21 e 22 de novembro, mês denominado Novembro Negro. Para as pessoas em situação de rua, é bem evidente como opera o racismo institucional ou sistêmico. No Brasil, de acordo com a nota técnica do IPEA, número 73, 2020, sobre dados da população em situação de rua, 221 mil pessoas estavam na condição de rua, sendo a maioria homens negros, dados do IPEA. Ressalto aqui a subnotificação, pois a fonte usada exclusivamente é o CadÚnico. Ainda não temos dados precisos sobre o número de pessoas em situação de rua. Durante a pandemia, com a necessidade de isolamento social e a consequente redução de pessoas circulando nas ruas, houve, inevitavelmente, uma constatação de tal estatística. No entanto, mesmo com o acirramento da extrema pobreza no Brasil, o retorno do país ao mapa da fome, com um contingente de mais de 33 milhões de pessoas enfrentando a insegurança alimentar e nutricional, além do crescimento visível da pessoa em situação de rua, o Estado, responsável direto por garantias de direitos básicos, como moradia e alimentação, resolveu fechar unidades como o Centro Pop. O que se percebe ainda é a negligência em atender e garantir direitos sociais basilares a este grupo populacional, considerando a realidade concreta. As parcerias diretas do Estado com instituições de cunho caritativo têm enfraquecido a efetivação dos direitos sociais, uma vez que doutrinas específicas, principalmente de cunho religioso, são
exigências norteadoras do fazer profissional de trabalhadoras e trabalhadores inseridos nessas instituições. Haja visto relatos diversos de usuárias e usuários que são atendidas e atendidos em situações financiadas com dinheiro público para a prestação de serviços socioassistenciais, que trazem indícios de violações de direito, criando mais vulnerabilidade social através de comunidades terapêuticas. Há a desassociação das práticas de prestação de serviços públicos pelo Estado e consonância com direitos conquistados pela própria população em situação de rua, organizada através do movimento nacional, que segue normatizada como a própria política nacional, atualmente pelo Estado. A falta de dados e estatísticas atualizadas acerca de tal situação demonstra a insignificância que o Estado imprime à efetivação dos direitos da pessoa em situação de rua. Logo, os serviços que ainda hoje estão vinculados diretamente à estrutura estatal, como é o caso do CAPES, o consultório na rua e do Centro Pop, sofrem impacto direto, visto que, sem dados, a oferta do serviço fica fragilizada e insuficiente. Outra questão complexa, a ser exposta no contexto dessas parcerias público-privado é o tipo de vínculos de trabalhos precarizados e terceirizados. A situação desfavorece a qualidade do trabalho desenvolvido junto à PSR, que exige de maneira primordial o uso da tecnologia leve, estabelecimento de vínculo, de confiança, seguido de educação permanente, que possibilite continuidade do cuidado de maneira integrada com a rede intersetorial. Serviços do SUS, habitação, segurança pública, educação, previdência social e tantos outros mais, a partir das necessidades do sujeito. Contratos precários ocasionam uma rotatividade recorrente de profissionais, técnicas e técnicos, havendo não credibilidade do serviço, potencializando, assim, a falta de eficácia e de investimento na estrutura dos serviços. Conjuntura favorável ao adoecimento recorrente dos profissionais inseridos nesse campo, com relatos de assédio moral, atrasos salariais, falta de condições de trabalho. Dessa maneira, recuperar a discussão das políticas... Só para a senhora concluir, por favor. Tá bom, já estou finalizando. Desta maneira, recuperar a discussão das políticas sociais, o seu contexto conjuntural para tratarmos da reorganização do sistema de justiça, através da Resolução 425/2021, é importante para aprofundar os elementos que possibilitem a efetivação de direitos da população, entendendo o momento histórico das políticas sociais para a população em situação de rua. Assim, finalizando, defendemos fortalecer o exercício multiprofissional através da educação permanente associada à garantia de contratação empregatícia através do concurso público, para que as equipes profissionais estabeleçam vínculo, confiança com a população usuária e tenham condições de incorporar no processo de trabalho uma prestação de serviço de qualidade, respeitando o sujeito em sua totalidade. 2, fortalecimento... Por favor. Já estou finalizando. Não, mas já está finalizando há quase 3 minutos, por favor. É porque eu vi agora, como o senhor falou. Fortalecimento e investimento... Se as 40 pessoas fizessem isso, a gente não terminaria nunca. Tá bom. Agora são 2 linhas, por favor. Fortalecimento e investimento financeiro no SUS e no SUAS. E habitação. Retorno e fortalecimento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e reativação do Ministério do Trabalho com o desenvolvimento de programas de emprego e renda. Peço desculpas pelo alongar da fala. 5 minutos é pouco, mas a gente entende perfeitamente a urgência e a necessidade de falarmos sobre o cotidiano e sobre a realidade da pessoa em situação de rua. Assim, agradeço a contribuição. Obrigado, senhora Dilma. Agora eu chamo o senhor Edivaldo Gonçalves de Souza, do Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo, e eu vou descontar no tempo dele o que a senhora avançou. Assim a senhora cria um inimigo para o resto da vida. O ministro Alexandre de Moraes sorri. Excelentíssimo, agradecemos essa escuta, que é muito importante para a rua. Meu nome é Edivaldo, como Edivaldo Gonçalves de Souza quase 35 não. Tem pele negra, clara, cabelos grisalhos, crespos, presos atrás da cabeça.
Tem bigode e barba grisalhos ralos. Usa óculos de armação escura. Retira os óculos. Casaco marrom. Camiseta vermelha com estampa na frente. ADPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. O CAD único. A gente sabe que a gente tem um problema muito sério sobre o CAD único, que usa o CAD único como ferramenta para quê? Para receber Bolsa Família. O CAD único não é só para isso. O CAD único só é uma ferramenta para ser utilizado para vários tipos de exercício, de benefício, entendeu? Infelizmente, só é reconhecido o CAD único para receber Bolsa Família. E o CAD único poderia ser... A gente tem um problema muito sério na parte de do censo, e o CAD único seria uma coisa que poderia fornecer um censo maior, melhor para a população de rua, para saber quantas pessoas tem. Em São Paulo, quando fizeram o censo municipal, a gente descobriu que o censo municipal não era aquilo, porque o CAD único fornecia mais gente da população. E outra coisa, é que, infelizmente, o trabalho, a moradia, precisamos da moradia primeiramente, mas o trabalho. Todo mundo pensa que nós, da rua, somos o quê? Cuidador de praça. Não somos cuidador de praça. Entendeu? Não somos cuidador de banheiro. Eu sou profissional de TI. Tem pedreiro, tem advogado, tem doutores, tem várias profissões. Então, é recolocar essa população de volta aonde parou, para poder conseguir sua autoestima de volta. Não é trabalhar 8 horas por dia no horário normal. Por quê? Porque são pessoas que estão há 10 anos, 20 anos na rua, não sabem o que é trabalhar 6 horas, 8 horas. 4, é ter um acompanhamento psicossocial, tá? Infelizmente, em São Paulo, entendeu? Não vê desse jeito, tá? Eu tenho, desculpe, falar daqui do secretário da gestão de São Paulo, tá? A preocupação é fazer um gueto, uma vila em São Paulo, uma vila, colocar a Pop Rua num local só, onde vai ter o atendimento do CAPES, o atendimento do Centro Pop, tudo num lugar só. Num container. Entendeu? Um modo de container, uma vila que eu sou contra. Porque não adianta criar um gueto, tá? Parece que em São Paulo a gente está voltando à vida do apartheid. Entendeu? Tá? Estão usando o apartheid para a população de rua em São Paulo, infelizmente. Tá? O que seria mais sensato? Um aluguel social, ou alguma coisa, entendeu? Dividir, entendeu? Um prédio com o pessoal, entendeu? Do movimento de moradia, do pessoal da moradia, mas não fazer uma criação de gueto. Que a rua vai ser marginalizado, a gente vai ser esculachado, vai ter polícia, o bairro não vai aceitar e vai ficar marginalizando a gente. Entendeu? Fazendo essa marginalização total. Então, muito obrigado. É muito importante essa escuta. Foi a primeira vez que a gente está sendo ouvido, entendeu? Na parte da justiça, na parte do Supremo, porque é um grito que a gente estava precisando fazer e ter. Muito obrigado. Agradeço, Edivaldo. E nós vamos encerrar agora a última participação, a senhora Andréa Braga, no virtual, por videoconferência, do Conselho Regional de Serviço Social. Uma boa tarde, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, uma saudação a todas, todes e todos.
diante de todas as falas apresentadas nessa tarde de hoje. Andréia Braga tem pele clara, cabelos longos, lisos, castanhos, usa óculos de armação vermelha, grande, arredondado. Veste um blazer vermelho. Ao fundo, estante de madeira escura com alguns livros e objetos. Violações de direitos por falta de acesso às políticas públicas. Venho neste momento como representação do CRES Paraná, como assistente social que tem um projeto ético, político, profissional na luta pela construção de uma sociedade mais justa, equânime e emancipada, e afirmar que no Conselho há diversas câmaras temáticas que incidem na defesa de direitos difusos e coletivos, e essas instâncias produzem conhecimentos sobre a pauta da população em situação de rua, bem como intervêm em demandas desse segmento. Em face do estado de coisas inconstitucional relativas às condições de vida da PSR, no Paraná e no contexto brasileiro, este espaço expressa-se como primordial pela oportunidade de estar aqui para uma análise conjunta e oportunidade de dialogar com a STF essa pauta tão cara, apresentando possibilidades de enfrentamento às múltiplas violações de direitos que acometem cotidianamente as pessoas em situação de rua. Retrocessos que foram agravados com a pandemia da Covid-19 e o aumento é crescente da população em situação de rua devido à situação econômica e social do país. Temos como pano de fundo os fatores estruturais da nossa realidade, que se agrava com a desresponsabilização de atuação do poder público, que, sob o discurso de equilibrar as contas, legitima o desmonte da máquina pública, com severo ajuste fiscal e retração de políticas e direitos. A partir daí, constata-se cada vez mais a presença de indivíduos, famílias, que têm as ruas como espaço de moradia e sustento, sob uma condição predominante de invisibilidade de suas necessidades por parte da sociedade e do poder público, vivenciando diversas formas de violências e violações. Há conquistas, como o Decreto 7053 de 2009, a Política Nacional da População em Situação de Rua, que fortaleceu a visibilidade dessa população no país, mas há uma necessidade premente de consolidação dessa política com vinculação de recursos públicos e ressalta-se a importância de fortalecer e garantir a criação de mais comitês intersetoriais de acompanhamento e monitoramento da política, amparada no direito constitucional que regula a presença da sociedade civil, dos movimentos sociais para a gestão da política nacional. É essencial a estruturação desses comitês em todos os municípios e estados. Temos o desafio de garantir a adesão dos gestores, prefeitos, governadores, a defesa e cumprimento da política da população em situação de rua para efetivar ações, incidências articuladas entre os municípios, o Estado, que trate a demanda de forma regionalizada, com definição de prioridades conjuntas. A nota técnica do IPED 2020 mostra a estimativa de cerca de 222 mil pessoas em situação de ruas no país. Número que expressa que são estimados. Então, uma vez que nunca foi realizado um censo nacional, como aqui foram explicitados diversas vezes. Então, expressa-se como urgente um censo amostral ampliado que caracterize a população em situação de rua para propormos políticas públicas inclusivas, com base em diagnósticos socioterritoriais, vinculada com as necessidades de atendimento. As soluções que têm aparecido nos estados, nos municípios, na União, são, em sua grande maioria, paliativas. Deste modo, é fundamental discutir estratégias, entre essas, fazer valer a gestão democrática, discutindo com a população em situação de rua pautas históricas, como atendimento à saúde, com ênfase à saúde mental, com a revisão da lei de medicação de psicotrópicos, CAPs itinerantes, serviços e programas específicos. Consolidar políticas de inclusão no mundo do trabalho, com formação, respeito de habilidades e garantia de uma vida digna. Hoje, o levantamento de empregos ofertados na maioria dos municípios são precarizados. As pessoas em situação de rua estão inseridas, em sua maioria, no mercado informal de trabalho. A população em situação de rua se refere a um grupo bastante heterogêneo, complexo, que expressa uma faceta da questão social multifatorial. Para garantir o direito a morar, reafirmamos a relevância do Moradia Primeiro, que prioriza o acesso imediato das pessoas em situação de rua a uma moradia individual, digna, segura,
acompanhada por uma equipe de apoio flexível e multiprofissional, almejando resultados efetivos de saída das ruas e redução de custos para a administração pública. Nas experiências concluindo, por favor, aplicadas de países no Brasil. Então, no que envolve, em suma importância, justamente que nós possamos, nesse sentido, ampliar a implementação de políticas públicas de habitação e cuidado e também garantir, trazer essa ênfase para a moradia primeiro, mas principalmente a luta que se envolve diretamente momentos como este que corroboram para a visibilidade dessa população. Então, aqui, por fim, trata-se da verificação de que, para ser atendida de maneira afetiva as políticas públicas da população de rua, reforça a necessidade de produção de mais informações e dados. E aqui trago como exemplo o Observatório Estadual dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua do Estado do Paraná. Então, uma força muito grande aos homens, mulheres e crianças em situação de rua, todo o nosso respeito, toda a nossa solidariedade, a sua resistência infinita. Seguimos juntas, juntos e juntas. Muito obrigada. Obrigado. Bem, com isso encerramos a parte de hoje. Na audiência pública, as participações, tivemos 40 participações, divididas tanto os órgãos institucionais, os públicos, depois a sociedade civil, os movimentos sociais, os conselhos, para que nós possamos ter uma ideia geral. As falas coincidem, né, e se direcionam, obviamente, para aquelas questões mais importantes. O que nós temos que fazer é, como eu disse, priorizando, né, e estabelecendo um cronograma. Todos aqueles que têm documentos, né, que têm dados, sugestões, como eu disse, nós vamos abrir o prazo de 15 dias para que juntem, para que nós possamos depois ver efetivamente o que tem relação mais direta com a ação ou não. Deixando aqui claro, para que também não se criem expectativas exageradas, que a ação não é, a DPF não é a solução do mundo, senão nós julgaremos 10 ADPFs, né, e todos os problemas do mundo estariam solucionados. O que nós temos que fazer é construir junto ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, para que realmente nós possamos avançar de verdade e muito mais rapidamente do que hoje nós avançamos. Alguém quer se manifestar, alguma consideração? Então, eu agradeço a participação do Dr. Eduardo Curtis Lorenzoni, subprocurador-geral da República, representando a Procuradoria-Geral da República. Agradeço a participação da doutora Isabel Vinchon Nogueira, representando a Advocacia-Geral da União, ela que é secretária-geral do Contencioso. Agradeço a todos os senhores. Você falou de foto, acho que já tiraram umas 3.458 fotos durante essa... Nós vamos, então, eu vou pedir para tirar uma foto, eu vou até lá tirar uma foto. Amanhã recomeçaremos às 10 horas. Declaro encerrada a primeira etapa da audiência pública. Bom, você acompanhou aqui pela TV Justiça, Rádio Justiça e canal do STF no YouTube o primeiro dia de debates da audiência pública. Carlos Eduardo Cunha, apresentador. Tribunal Federal Alexandre de Moraes, para ouvir autoridades e membros da sociedade em geral a respeito da conjuntura das pessoas em situação de rua no Brasil. O tema é objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental 976, em que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, a Rede Sustentabilidade e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, alegam que há estado de coisas inconstitucional em relação a esse grupo. Segundo o relator, o enfrentamento dessa sensível questão social requer a adoção de expedientes normativos e políticas públicas que demandam um conhecimento técnico multifacetário, envolvendo especialmente reflexões sobre assistência social e orçamento público. E, por esse motivo, convocou a audiência para ouvir o depoimento de autoridades da sociedade em geral, como dissemos, que possam trazer esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre os temas. Os principais detalhes deste primeiro dia de audiência você vai conferir já, daqui a pouquinho, no nosso encontro no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá! Estátua da Justiça cega, fachada do STF. Em letras brancas, audiência pública.